Vamos lá. Eu seguia uma mulher em perigo, livremente, uma mulher perigosa, em perigo de escrita, no meio da escrita, escrevendo até os perigos. Todos os perigos que encontramos em cada viagem às origens. Perigos de erro, falsidade, morte, nulidade, de cumplicidade de assassinato, cegueira, injustiça, distração, de hipocrisia. O que tememos, mas que, ao mesmo tempo, procuramos, pois tememos no maior perigo, que é esquecer o medo. Sob que condições uma mulher poderia dizer, sem morrer de vergonha, o que só posso escrever nesta segunda-feira, depois de 3 dias de terror sufocante? O amor da laranja também é político. A que preço? E esta frase, se eu finalmente a pronuncio, neste dia iraniano, minha alma misturada às suas sílabas, se eu a deixo se descobrir, sendo que tenho tanto medo dela, eu que não paguei esse preço, é primeiro porque ela chegou até mim através desta mulher de escrita heróica, tão próxima e assustadora como um anjo, brilhante e solta. Ela atravessou as fronteiras onde o eu só pode ser eu enquanto pensamento do mundo, e o mundo só pode ser mundo com a brilhante exceção do eu. Ela pagou, ela teve a possibilidade de pagar o preço da luz, do amor. E esta mesma possibilidade deve começar também por conhecer o preço e pagá-lo. Possibilidade é uma palavra reservada, que não julga, porque não sei exatamente de que natureza é este poder de execução, a força de ser inocente. Eu não sou inocente. A inocência é uma ciência do sublime, e eu estou apenas no início da aprendizagem, mas eu estou diante da inocência como uma jovem diante dos inumeráveis brilhos de uma floresta na qual ela deseja mergulhar, mas que gostaria de poder ter acariciado folha por folha. E como poeta, diante de uma montanha, como diante da poesia prometida, louco por ela, desesperado por ela, mas humildemente confiante de seu poder de presença. A inocência, ao brilho de Clarice, tão perto e, no entanto, tão difícil de abordar, de tocar. Eu não ignoro a inocência. Sua proximidade sussurrante me desperta às 5 da manhã, o eco de seu brilho em minha noite, a tristeza da felicidade, tenho certeza da inocência. Mas talvez eu ainda esteja muito segura da minha insuficiência. Sou inocente apenas em determinados e frágeis momentos que não sei como manter, salvar, conter. Um golpe de inocência, vindo de uma força externa, me leva. Estou do lado de fora, estou salva, eu não sou ninguém. Com surpresa desprendida de mim mesma, a energia me foi dada pela tensão de um arco estrangeiro, mas não trabalhei, não paguei por esta jornada. No máximo, comecei a fazer alguns exercícios de imaginação. Conheço o objetivo, mas não sei os caminhos. Talvez eu não seja mesmo inocente o suficiente para não me acusar de ser assim que me sinto levada até esse lugar. No estado mais inocente da inocência, no mais alegre, a alegria desaparece e eu volto à dor, ao chão, à desconfiança. E sou eu quem extingue a alegria soprando sobre ela. Não sou suficientemente humilde para me perdoar a inocência, não suficientemente corajosa para suportar a terrível alegria da inocência. Minha memória é pesada e escura e assustadora. Ela teve as duas coragens, a coragem de ir às origens, ao desconhecido do eu, a coragem de voltar para ela, quase sem mim, sem renegar a ida. Ela escorregou para fora de mim. Ela teve essa severidade, essa paciência violenta. Ela saiu por desprendimento, por irradiação, por despojamento dos sentidos. É necessário despir a visão, até a visão nua, é necessário tirar dos olhos os olhares que os cercam,
despejar os olhares que pedem, como lágrimas, desolhar, até a visão sem projeto definido, a contemplação. Ela teve a dupla coragem que só as mulheres têm, quando seguem o curso do medo, descendo até o deserto, e o reconheceram até a morte, e lá o provaram para depois voltar, não sem medo, mas agora capazes de viver o medo, maiores do que ele, a coragem de não acreditar e depois a coragem de começar maravilhosamente a querer viver antes de qualquer explicação, antes de qualquer razão, antes de Deus, antes de qualquer esperança, ou depois. Elas, sós, mulheres, foram se distanciando até o fim do eu, o ser aprisionado, onde as coisas permanecem livres, todas são iguais em vitalidade, não há insignificância no andar mais baixo, onde cada ser evolui de acordo com sua própria necessidade, de acordo com a ordem de seus elementos íntimos. O chão está cheio de paz de todas as cores, e elas se foram em paz depois de terem se despido no vestíbulo e de terem pavimentado o preço da paz, e se banham no meio do mundo, de acordo com a ordem de respirar que faz a diferença das coisas humanas. Os sentidos fluem, circulam, mensagens tão divinamente complicadas como os estranhos sinais microfonéticos lançados aos ouvidos do sangue, tumultos, chamadas, respostas inaudíveis vibram, relações misteriosas são estabelecidas. Não é impossível, nesta conversa irrestrita, que entre conjuntos desarticulados, distantes, desproporcionais, às vezes surjam acordes de uma ressonância incalculável. Houve um momento em que uma pedra desconhecida era um elemento do Brasil. A presença de uma pedra era o germe e a condição da reexistência do Brasil. E o silêncio decisivo desse momento, Clarice teve a paciência infinita para deixá-lo amadurecer. Há mulheres que poderiam dizer como o é certamente um elemento do I, que teriam a coragem certa para mostrar como a verdade da laranja pode ser convocada para servir a verdade do Irã, como o amor de uma mulher, sua ciência, sua arte, é a ponte que as reúne, aquelas que são capazes de permanecer tempo suficiente na calma original. Sou pacífica somente em momentos roubados e instáveis. Isso acontece comigo. Não consigo fazê-lo sozinha. Me parece que são momentos de distração. E o que é distração? Nem uma ciência, nem uma ternura, uma forma de pedir desculpas, uma passividade, eles me são oferecidos durante todos esses momentos. A escrita liberta. Toda a escrita é inocência. Quando poderei suportar a inocência? Estes momentos não são realmente tirados de mim. Um telefonema acaba com o sonambulismo. E o Irã? E sou eu que os devolvo. Eu entrego a escrita, confesso a laranja. Não é culpa deles, no entanto, é minha. Não sei quem me deu. Talvez eu tenha tomado por distração. Recebi, na minha distração, a predisposição pacífica e alegre do poeta. Eu não tenho esse livre prazer de desfrutá-la. Ainda que saibamos sobre o destino das doações do que todas as filosofias. E, ainda assim, o que tenho em comum com o Irã, exceto por uma sílaba, que eu sei que tem o poder de me trazer, pelo ouvido, de volta à minha orã natal. Tem uma nota. Vou abrir aqui. Cidade argelina onde a Helene Sixu nasceu. Hum. Eu acho que tem a ver com a sonoridade. Irã Certo. de Orã, né? Hum. Uhum, quando ela fala que eu sei que tem o poder de me trazer pelo ouvido de volta à minha orã natal, por engano, por coincidência, ou de me trazer de volta às trincheiras.
Caso contrário, a impossibilidade de não ouvir a pergunta me procurando, de não ceder ao remorso irã, Ela utiliza o nome do país em minúscula mesmo. É só essa explicação. de fugir da acusação, tão logo eu ceda ao amor da laranja. Assim que deixo as velhas terras, um Irã me telefona, me chama de volta à ordem. Assim que eu pago, a dívida me persegue. Um Irã me distrai da laranja. Um Irã me reconduz através das vozes de sangue, me arrasta através dos desfiles de angústia, curvando-se sob as ofensas, entre as más consciências, de culpa em culpa, até minha cidade natal, sua voz de jasmim. Não é nos afastando da laranja que nos aproximaremos do Irã. Todo o Oriente é laranja. A questão do Irã me afasta das perguntas que se aproximam de mim como buquês de espinhos, buquês sem rosas, cheios de lágrimas, ou me aproxima por um desvio das perguntas cuja abordagem só posso suportar se veladas por um véu. O que esta pergunta tem em comum com aquelas sem as quais não posso fazer um gesto, com as quais não posso fazer um gesto sem chorar, minhas próprias perguntas de dor no pertencimento, a questão dos judeus, a questão das mulheres, a questão das julieres. Neologismo. Ju e Fêmis. Eu acho que tem relação com ju- judias e fêmeas, né? Mulheres, É, né? juntou as duas Uhum. coisas, é. E aí ela fala La questione delle donaranze, não sei falar francês, acho que é francês, não sei. A questão das laranjas. The question. Ele tem uma nota. Tem a nota 10. Essa tá no Moodle. A outra nota, né? A 11, Uhum. jogo silábico. Deixa eu... Ah, Ju, eu, Sudia ou fui eu, Julier? Gozo eu de ser judia ou sou mulher? Ou acho que gozo eu de ser judia ou sou mulher? Joy I dona ou fruo en filha? Fui mulher ou será que estou me rejuizando? Com uma mão escrevo amarelo, com uma mão escrevo verde. Uma mãozinha escorrega sob minha mão, meus dedos sobre seus dedos. Minha mão dupla acorre nervosamente ao chamado do mundo. Minha mão se rasga sobre os espinhos da vida, e eu escrevo sangue, escrevo sem medo, sem inocência. Sinto judeus passando ao fundo de minha escrita, cantando antigos salmos em silêncio atrás de minha memória. Sinto mulheres escrevendo em minha escrita, dando à luz, dando leite, deitando-se sozinhas e tristes e se levantando felizes. Minhas mãos às vezes avançando ao passo do fogo, às vezes como uma loba branca, minhas mãos arranhando as palmas das mãos derramando lágrimas leitosas. Onde a questão do Irã nos toca, longe das fronteiras, dos tanques, das leis, longe das chayatolas, da vida francesa, da farsa norte-americana, nesta clareira interior, no Hespérides, aí tem uma nota, Referência ao jardim das onde as Hespérides na mitologia grega. onde as mulheres inventam novas espécies de felicidade sem insígnias de culpabilidade. Somente as mulheres que foram ao mínimo um lugar suficientemente pobre, suficientemente muito privado de tudo, para que a grandeza de cada coisa possa se manifestar,
sabem como a sobrevivência da laranja, maravilhosamente grande, é uma condição para a libertação de toda a humanidade mantida em silêncio, escondida, odiada, sob os povos e suas histórias. A partir desse lugar do mínimo, as mulheres podem nos relembrar a maneira de estarmos vivas, em infinito pertencimento. A partir desse canteiro de obras sem limites, onde se compõe a canção multicolorida da matéria, eu tenho a paixão desta inocência. Não é pacífico. Quando poderei celebrar a inocência sem me apressar em castigá-la? Minha infeliz inocência, minha inocência é meu remorso. A inocência de Clarice ao redor da minha janela é agora a minha verdadeira luz. Para tal inocência, seus tornozelos de pantera, seu passo de vida, sua sublime selvageria, sua espiritualidade. O que eu não faria, o que eu não fiz, o que eu quase fiz. Difícil é ter a força maior, a de ser uma pessoa, como uma rosa, de ser pura alegria antes de qualquer compromisso. Como me chamar laranja? Qual era o nome de Clarice quando ela existia nua? Nua, muito antes de seu próprio nascimento, entre suas precedências presentes. Como se chama Clarice, nuda? Às vezes ela era chamada de pantera, às vezes de gata. Chatte, acho que é assim que se fonema. Chaté em francês quer dizer gata, mas designa também, em sentido figurado, o sexo da mulher. Ou gata, com dois T's, ou antes da gata. Às vezes apenas ovo da galinha, às vezes o ovo de la galina, ou sif, não sei falar essa palavra, ou ovo, às vezes de uma palavra, de um som, e um dia de abril ela ousou revelar-se até que pudesse se chamar barata. Barata, através das provações até a grandeza ilimitada. Em seu próprio nome, ela teria morrido de asfixia, mas, uma vez fora da membrana de si mesma, estendida por todos os caminhos para habitar as margens de todas as pontes. Como se chamar no exterior? Longe o suficiente, perto o suficiente, forte o suficiente, com bastante ternura, para atrair, para conduzir de esquecimento em esquecimento até o começo das memórias estrangeiras. Perder-se o suficiente na intimidade de um momento para se libertar das datas, nadar como um peixe na grande hora. Como Clarice se afastava do seu ser mulher, por que caminhos ela passava sob os solos, por qual escada ela descia até o fundo da língua, até o centro borbulhante onde são feitas as ligas dos sopros, para se denominar Clarice, se esquecer, se segurar por um som, uma carta e se renascer. Eu renasço, eu renasço, renasco. E aí acho que tem uma palavra grega aí, né? Renascida. Se esquecer Clarice e se renomear GH e morar no amarelo de um nome, ao longo de que raiz de humildade me deixar escapar para fora de mim? Como é que o poeta se estranha até a inocência absoluta? Deixar-se levar antes do pensamento, no pensamento em preparação. Como, chamado pelo antigo silêncio, Hölderlin se retira para a Grécia pré-natal e devolve sua vida à natureza, onde nomes estrangeiros nos chamam. Longe de mim, das fotos, dos dispositivos, como eu seria chamada? Como poderia eu, sem vertigem, viver sem amanhã? Mas não sem ontem, pois todos os ontens estão aqui. Os ontens são as pulsações de agora, sem imagens, mas não sem rostos interiores. Como posso ser chamada de mulher? Mulher é o nome próprio de todas as mulheres que pagaram para que as laranjas de todos os países fossem reveladas.
Devoilés pode ser também uma referência ao véu islâmico. A Sim. escritora pode estar dando um duplo sentido para tirar o véu. Há um preço. Eu não sei exatamente como pagar. Eu nem sei qual é esse preço. Se eu escrevi a frase "o amor da laranja, etc", foi com culpa. Sou culpada de tê-la transcrito. Sou culpada de não poder escrevê-la com toda a inocência. A frase não é minha. Só poderia vir até mim de uma escrita capaz de ficar em silêncio além das aparências do impudor, na imprudência da verdade, porque a verdade acredita no risco de erro. A frase é de uma mulher que não tem medo de estar errada. Eu também sou culpada de tradução deliberada. Me parece que a frase original dizia: "Hoje eu sei que sou sem ter. Eu só tenho a minha fome para dar e uma maçã no escuro. Saber encontrá-la, sabê-la maçã, é todo o meu conhecimento. É por isso que não há erros. Uma fome tão pura é um começo. De uma fome tão grande pode vir a força para amar a vida." Na tradução da maçã em laranja, eu tento me denunciar, um jeito de assumir minha parte, da fruta, do gozo, arriscar-me a dizer o que ainda não sou capaz de garantir sozinha, empurrar-me além de meus limites, comprometer a pagar o preço. Eu não sei exatamente para quem, não sei como me despojar o suficiente, tornar-me simples como uma maçã, justa como a bondade de uma maçã. Tenho a inocência frágil, acidental, nervosa. Como não sei de onde vem, espero vê-la desaparecer a cada momento. Apreendida, retirada, castigada. Eu não sou madura o suficiente para a inocência. Ou estou ainda muito coberta, muito armada, impedida. Longe de mim, por acaso, quando eu circulava em volta da laranja, quem estava apagando? Quem estava escrevendo? Continuamos mais um pouco ou paramos? Vamos mais uma página? Tá bom, né? Longe da laranja, eu não me perdoo por escrever. Eu escrevo para pedir perdão. Eu também escrevo para a laranja para pedir perdão por não estar madura o suficiente para ela. Eu sou imperdoável. Quem pagou por mim enquanto eu escrevia? Quem me deu 3 dias fora de mim? Inocentes de mim, eu preciso de uma memória para esquecer, uma memória para salvar do esquecimento. Talvez não teria eu que terminar de pagar? Talvez não haja erro, nenhuma inocência? Talvez eu não queira me perdoar? Ninguém tem inocência, mas há a luz tenra de uma maçã durante a noite para nos atrair até ela. Às vezes uma mulher é rica o suficiente em humildade, inflexível o suficiente em ternura para ser uma pessoa, e como, impessoalmente mulher, ela se mantém na estranha liberdade da inocência. Então, ela é a inocência. Mas para isso é necessário caminhar sem rumo, à luz de uma fruta. E então pode acontecer, por um momento, que ela seja um mundo, incluindo sua memória, seus caminhos, suas vozes. Ela entende, e ela não escreve para ninguém. Ela dá nomes, frutas, à mão, no escuro. Ela diz as coisas, e as coisas não vão em direção a ninguém. Vão para mim, para as mulheres, e elas chegam ardendo. Em 12 de outubro de 1978, elas desabam sobre nós. Elas nos são dadas. Nesta noite a escrita veio até mim. Clarice, seu passo angélico no meu quarto. Sua voz cinza-verde relampejava. Novamente a voz da verdade, a voz da luz, a fúria da verdade no deserto do meu quarto. Meu anjo lutou comigo, meu anjo de pobreza me chamou, sua voz Clarice, o chamado estimulante da pobreza.
Eu lutei, ela me leu, no fogo de sua escrita, eu a deixei me ler. Ela se leu em mim, no andar térreo da alma, onde eu costumava viver, quando não tinha ainda começado a andar, levantar as mãos em direção às coisas. Havia sinais que passavam, tribos de sinais pisando minhas areias, com passos longos e oscilantes, que semeavam as areias do meu peito entre meus seios, os milhões de pegadas de passagens que se retiravam sem violência. Como sorrisos, eu estava estendida como a ingenuidade do amor abaixo da imensidão mundial. Eu não dormia, deitada sobre o sono, eu observava, não nadava. Aos pés da vida, eu ouvia, minha cabeça descansando sobre a pedra do sonho. Eu não precisava voltar a descer para estar no fundo, onde ressoam os passos tão leves, inumeráveis, tão pequenos, pensamentos que sobem e descem. Eu era simples e ilimitada. Eu podia, na concentração de todas as minhas forças vitais, eu era apenas uma orelha dos meus pés às têmporas, uma orelha criança, entesada, dobrada, eu ouvia, com todos os meus poros, a respiração do mar que vive sob a terra, com todas as palmas das mãos, a concha das costas, escutando, com as veias elétricas nos ocos dos braços, os ouvidos dos meus seios atentos, escutando, estendida ao pé do tempo, o pulso dos embriões das coisas, com meus ouvidos em oração. Ouvi o som da lua nascendo, a lua batendo no sopro das nuvens, a onda sanguínea na barriga do céu. Eu a ouvi, com todos os meus ouvidos internos voltados para as coisas do mundo, as mais remotas de nossa atenção, com meus sóis íntimos voltados para o brilho das coisas do corpo, as mais distantes da nossa preocupação. Ouvi o sulco do sangue entre as rochas, a vida quente. Ouvi, com meus ouvidos vegetais e com meus ouvidos marinhos, o espírito dos órgãos em movimento, a vida circulando no centro móvel do mundo, as aberturas da terra sendo feitas. Eternamente, há muito, ouvi a areia solar sob os passos da luz, com meus ouvidos primitivos, adoradores, os segredos das coisas sendo compostas, os nascimentos sendo decididos, o barulho dos nascimentos, o silêncio deslumbrante das separações que se multiplicam, chegavam até mim, a música das aparições. Eu tinha ouvidos superpoderosos para testemunhar os encontros, por dentro, os momentos de graça necessários de milagre repetido, o acolho das coisas se entregando umas às outras, dando lugar, eco, passagem, continuação, uma dentro da outra, uma perto da outra. Eu ouvi minhas orelhas se abrirem, expandirem, retesarem, minha alma arder de confiança, de expectativa, ouvindo os elementos dos conjuntos se interpelando, os conjuntos se reunindo, as plantas se recolhendo da terra para a luz, os pensamentos convocando uns aos outros, passo a passo, se pondo a caminho, palavra após palavra, unirem-se, seguirem adiante, se pondo a caminho, se deixarem pensar lentamente, sem interrupção, desde o germe até a beira dos meus ouvidos espirituais. Eu escutava cada coisa esticando suas pétalas, seus braços, sua extensão para o fora, pela manhã, ocupando intensamente seu próprio lugar, estar o mais próximo de si mesma, inconscientemente, conscientemente, com todos os meus ouvidos de apelo. Paramos ou seguimos? Que parece que tem uma vírgula. Ela é muito diferente, né? Eu acho que a gente pode fazer uma pausa. Justamente nisso, Camila, que é, eu acho que faz parte de um estilo da Helene Sixou, né? Ela
quando ela para aí, né, uma vírgula, e depois inicia um parágrafo, eu acho que tem algo de um estilo mesmo dela, que não obedece a uma gramática, né? As regras gramaticais, ou não é de gramática, né? Tem outro nome, talvez, isso. Mas há uma estrutura, né? Pré-estabelecida de um texto, de um livro. Então, é um bom ponto para parar, né? Pensar um pouco sobre isso e sobre essas outras coisas que a Camila leu. Eu vi que ela faz isso várias vezes. Teve um momento ali também que ela fala um pode nessa última página, Camila, antes de finalizar essa, a página anterior. Ela diz eu podia, e aí tem um espaço, desce e o texto continua na concentração de todas as minhas forças. Também dá a impressão de ruptura. Eu não sei se no livro tá assim, né? Mas quando ela escreve encontro com E maiúsculo, no meio da frase, quando ela decide, no meio de uma palavra, escrever Irã com letra minúscula, é um estilo diferente, né? O que que vocês sentiram dessa leitura? É como se fosse uma licença poética, né, dessa subversão política. Então, ela, além de falar como mulher, ela traz muito essa questão da escrita feminina. Eu acho que, além de romper o tradicional da escrita já predeterminada, ela também traz uma linguagem que não é tradicionalmente ensinada. Então, ela traz essa identidade no texto dela, né? Já que a linguagem tradicional, eu acho que para ela, né, deve ser insuficiente para expressar toda essa complexidade. Aí eu acho que ela coloca esses detalhes para marcar e para mostrar uma resistência, assim, como uma licença poética. Por isso que a gente não considera, né, como erro, é mais uma expressão. Essa palavra é tão bonita, né? Licença poética. Sim, que a gente vê muito na música, né, de artistas que compõem música, eles colocam. E aí a gente está tão envolto na música, eu acho que às vezes que a gente percebe, ai, que lindo, ele falou essa palavra errada por conta de uma licença poética. Mas eu acho que quando a gente lê, a gente tem a prática da leitura como muito restrita, a gente fica meio, será que isso aqui foi algo planejado ou algo não? E a gente duvida, né? Acho que por conta da nossa experiência, que a leitura é uma experiência bem mais naturalmente assim que a gente atrela como rígida em uma experiência de estudo diferente da música, né? E aí ela traz essa expressividade para a leitura, eu acho muito interessante. Ô, Ana, você falou licença poética mesmo, desde o começo? É porque eu escutei resistência poética. É porque eu falei no fim, é uma forma de resistência à escrita. No começo eu falei licença poética e depois eu falei uma resistência a essa escrita. E aí, olha onde eu fui, né? Resistência poética, assim. A minha hipótese é que talvez são a mesma coisa, assim. Não a mesma coisa, mas conversam. Essa palavra, licença, essa expressão, né? Licença poética, eu acho uma coisa muito bonita mesmo, porque eu acho que isso tem um valor de autoria. Eu acho que quando a gente fala, licença poética, a gente está fazendo alguma coisa muito própria quando a gente usa essa expressão. Vocês também têm esse significado para essa expressão? Dão esse sentido? Não sei, me peguei pensando sobre isso, mas quando eu falo, ai, foi licença poética, me vem à cabeça um jeitinho de se colocar, de fazer alguma coisa com aquilo, assim, né? E aí, pensando nisso, a ideia de resistência poética, né? E tudo que ela está trabalhando no texto, que eu acho que tem a ver com uma questão das mulheres na escrita e do véu que ela fala das mulheres, eu também acho que é uma resistência a essa licença poética, né? Eu acho que quando ela usa, quando ela
imprime isso no texto que ela escreve, ela está defendendo também uma subjetividade, né? Eu acho que talvez a gente pode até ir mais a fundo, vou deixar isso para mim, pelo menos, de ver sobre a história dela, né? Eu sei que ela não é da França. A língua materna, a gente viu isso no encontro passado, é o alemão. Aí no encontro passado ela até faz uma mistura, né? Uma palavra alemã com a palavra francesa. Mas acho que convém a gente ir atrás disso, porque deve ter a ver com a história dela, né? E eu não sei se você viu, Camila, no encontro passado a gente ficou pensando, né, que na GH a gente estava às voltas com a barata. Com a Helene Sixu a gente está às voltas com uma laranja. E a gente ficou pensando do que se trata essa laranja. E havia essa possibilidade, né, de que talvez essa laranja é a leitura que a Helene Sixu acrescenta, né? Porque tem a maçã no escuro, e agora ela falou, era uma hipótese, mas agora meio que foi confirmado. Faz referência à maçã no escuro, que é um texto da Clarice. E aí, quando ela fala da laranja, é um jeito de não só reproduzir a escrita de Clarice, mas a partir de Clarice poder ter uma escrita própria, né? Então ela não fala maçã, porque maçã é da Clarice. Então ela traz laranja, que talvez seja um jeito de ser autora também, né? De acrescentar algo de si. Achei isso muito interessante. Eu me lembro que eu citei a do Rá, né? Nesse. A mosca, né? Essas coisas. Acho que você falou da mosca, da Marguerite Duras, não foi? É, sim. E aí a Helene traz a barata também, né? Agora. Uhum, falou da Hum. barata. Teve um momento que ela falou da Clarice não caber no nome dela. E aí ela vai pra barata. Alguma coisa assim. Uhum. Eu anotei, assim, porque eu vejo que a Helene Sixu tem muitas frases, assim, de efeito, né? Que fica pelo menos comigo depois. Golpe de inocência, eu achei isso tão bonito, porque é uma ambiguidade, né? É, escrevi umas coisas aqui que depois eu não tô conseguindo entender o que que eu escrevi, gente. Minha letra aqui não tá ajudando, não. Ela se leu em mim. Isso aqui eu achei lindo, lindo, lindo. Quando ela tá falando do encontro com a Clarice. E ela repete, né? Ela parece que esse encontro, quando ela leu Clarice, foi tão forte para ela, porque é essa impressão que passa. Ela se lembra do dia 12 de outubro de 1978. E aí teve um momento que ela escreveu isso sobre a Clarice. Ela se leu em mim. Isso me fez associar muito com esse exercício da escrita, quando a gente pode ter um reconhecimento naquilo que a gente está lendo, quando aquilo que a gente lê revela algo de nós. Eu sempre tive essa ideia, assim, da literatura. Eu tento defender essa ideia, preciso elaborar isso melhor, mas é uma ideia. Eu sempre falo isso, por exemplo, quando eu atendo pessoas que gostam muito de literatura como eu, que a possibilidade de trabalhar algumas coisas que a gente lê é interessante à medida que a gente pode ter o mesmo livro em mãos, mas a gente vai grifar coisas diferentes. E isso eu acho que anuncia e conta de que a leitura não é a mesma para todo mundo, mesmo se tratando de um mesmo livro. Ou seja, a grosso modo, um livro também conta sobre o leitor. Quando um livro tem aberturas, frestas, quando ele não é muito claro, principalmente nesses casos, ele precisa ser interpretado. Ele precisa que o leitor diga o que entendeu daquilo que leu. E aí o leitor vai contar dele também.
Então, o livro não é só sobre o autor, é também sobre o leitor, à medida em que o leitor pode arriscar dizer da sua interpretação. E para mim isso tem muito a ver com a clínica, principalmente o que eu entendo por interpretação na psicanálise. A interpretação, ela não é explicativa, ela é uma abertura e o que vem a partir disso, o próprio analisante, a interpretação, é que vai contar o que que se leu, né? Da intervenção, da pontuação, seja lá o nome que der a isso, né? Mas aí, quando ela diz, ela se leu em mim, um jeito muito poético, né, de falar de quando um livro conta do leitor que participa da obra. Eu acho que o Barthes tem essa ideia, né? Enfim, eu fui por esses caminhos aí. Realmente muito lindo. Eu não tinha pensado exatamente nessa questão quando eu li, na verdade. Mas muito interessante. Eu acho que por isso que no mestrado, assim, em carreira acadêmica no geral, as pessoas sentem que é muito solitário por conta dessa leitura sozinha e de produção. Mas se você prestar bem atenção, sempre tem grupos de estudos. Sempre. Todo mestrado, toda pós-graduação, independente do seu período de graduação, sempre vai ter um grupo de estudos, porque eu acho que isso que constrói pensamentos, essa contribuição, de trazer uma obra, as pessoas lerem, e a partir da leitura, cada um trazer essa contribuição do que te tocou, do que atravessou sua realidade, do que às vezes o mesmo trecho tem sentidos diferentes para duas pessoas. E eu acho que é essa riqueza de ler. Não é solitário, de certa forma, você vai sempre precisar estar em comunidade para entender o mundo, entendeu? E o sentido ser diferente para cada um não se trata de ter o sentido que é verdadeiro. Todos, né? É a verdade daquele que leu, assim. Eu acho isso tão bonito quando pode ter sentidos diferentes, porque eu acho que isso comprova que as pessoas não são iguais, né? E que a leitura vai falar sobre aquela pessoa. Eu encontrei esse trecho, ó, olha que bonito. Ela diz: Eu a deixei me ler. E aqui eu fiquei pensando também na coragem, não só de quem escreve, mas também do próprio leitor, de se encontrar no texto, né? Eu a deixei me ler. Quando ela fala assim, parece que também houve um movimento de baixar a guarda, né? De se deixar vulnerável para se encontrar no texto. E aí ela continua. Ela se leu em mim, no andar térreo da alma, onde eu costumava viver. Térreo, né? Passa uma ideia de superfície ou na borda, onde eu costumava viver, quando não tinha ainda começado a andar, levantar as mãos em direção às coisas. Eu lembro que a gente falou tanto no livro passado sobre a paixão segundo GH, que GH, ao encontrar a barata, fez a experiência dela se modificar. Aquilo que eu repeti muitas vezes que o Bruno, que participa, disse do Kafka. Depois de certo ponto, não há retorno, este é o ponto a ser alcançado. E aí, o que que eu tive a impressão agora, lendo Helene Sixu falando da Clarice? Que aconteceu isso com ela, né? Veja, a leitura de Clarice fez ela escrever um livro, né? Então, a Clarice continuou assim, escrevendo. O livro continuou, os efeitos do livro continuaram. E aí, no mínimo, dá para dizer que talvez teve esse efeito nessa frase que o Kafka fala, né? Depois de ter lido, alguma coisa aí parece ter se transformado na Helene Sixu. Ela olha para isso com, não sei, com um carinho, quase que me veio uma palavra muito religiosa na cabeça, uma devoção, assim. Hum.
E essa pontuação que ela faz dá muito essa noção desse fluxo de pensamento, né? Da Hum. escrita, né? Que vai caracterizando a escrita das mulheres, a escrita das mulheres não, mas a escrita feminina, né? Eu acho que se a gente lê procurando um sentido, a leitura fica difícil. Acho que é muito mais de sentir do que de entender, né? Uhum. Vocês também tiveram essa impressão? Amanda, Ana Beatriz, Cris? Nossa, acho que. Sim, que é menos objetivo, né? Menos linear. Uhum. Vocês já tinham lido a Helene Sixu? Conheciam ela? Eu já tinha ouvido falar dela, mas eu nunca tinha lido uma obra Hum, ou parado para ver alguma coisa dela. E aí, eu tô tendo a minha primeira experiência, eu só tinha ouvido falar sobre O Riso da Medusa, que é outra obra dela. uhum, Mas tá sendo a primeira experiência. Diferente de Clarice, que eu já tinha lido Clarice assim desde os 17 anos. Então, eu creio que agora é uma perspectiva diferente, né? Já que ela também é leitora de Clarice. E aí a gente traz uma outra contribuição de pensamentos parecidos. uhum. Bom, estamos na página. Eu vou deixar anotado, porque agora eu estou acompanhando também pelo PDF. É 22. Ah, acho que é 22. Bom, então acho que a gente pode seguir na próxima semana. Vou escrever lá no grupo a página. Até lá. Até lá, meninas. Boa semana para vocês. Tchau, Tchau, tchau. 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 Sim.